São 7h47. Voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Temos aqui a Elisa Peralva conversando conosco, Arnaldo Neto. E só para deixar bem claro para o nosso ouvinte que você pode participar através do Facebook, que é o canal, melhor canal para você ter acesso agora. Na verdade, a participação do Maurício foi sobre os royalties, totalmente pontual, porque nós falamos disso. Mas só lembrando também, e eu quero até a opinião do Arnaldo e da Elisa sobre isso, essa história de Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo, Setembro Vermelho, que é do sangue, o Mês Internacional da Mulher, isso é uma forma de você promover, né, promocionar, mas é o ano inteiro, né? O outubro rosa é o ano inteiro, as mulheres se prevenindo contra o câncer. Do Setembro Amarelo, então, esse é mais o ano inteiro mesmo, né? É aquela observação, não é isso, Elisa? A observação diária das pessoas, primeiro das pessoas que convivem, e depois daquela pessoa que convive menos e que às vezes de fora tem uma percepção muito boa por não estar envolvido no problema. Né, eu acho que no setembro a gente faz essa campanha maior, mas isso deve se estender ao longo do ano inteiro, de todos os meses do ano, e é por isso que a gente foca a ação do Setembro Amarelo em algo muito mais amplo, né? No sentido da atenção, no sentido de poder dar recursos de informação para que aquelas pessoas possam buscar ajuda, para que né, durante o mês de outubro, novembro e dezembro, essas pessoas saibam aonde procurar ajuda, para quem está passando por uma situação dessa, possa tomar coragem e falar do seu sofrimento, porque isso não é fácil. Né? Eu acho que isso quem consegue pedir ajuda, assim, isso já é um primeiro trabalho importante. Assim, falar do seu sofrimento para alguém, dizer que você não está bem, eu acho que já é um primeiro passo bem significativo, né? E difícil, né? Porque você não acha que o ser humano tem a tendência, às vezes, de não querer ouvir muito problema? Aquelas pessoas, procurar para contar um problema, mas eu estou ocupado agora, me liga depois, aí depois não atende, o cara vai me ligar para... Aí acha que vai pedir alguma coisa, e às vezes a pessoa só quer um diálogo, né? Às vezes até um primeiro acolhimento ali, assim, de uma angústia, porque às vezes a pessoa, né, vamos botar aí uma situação, sei lá, né, tá mais angustiada num dia e aí toma mais ansiolítico do que deveria, né, e aí vai em algum lugar pedir ajuda, vai no UBS, vai no UPH e fala, olha, eu tomei alguns comprimidos, e chega lá meio grogue, e as pessoas tendem a dizer que isso não foi nada demais, que a pessoa está querendo chamar atenção, né? Está querendo aparecer, e o que está aparecendo ali é um pedido de ajuda. E aí a gente tem as avaliações, né? Assim, os riscos, a avaliação que a gente chama de risco, né? Um risco médio, é um risco leve, é um risco médio, é um risco grave. E aí a gente, como eu falei, né, a gente precisa estar atento para esses sinais. E o agente de saúde, a pessoa que está, né, nós profissionais da saúde, que estamos lá no front, que estamos atendendo a comunidade, escutando, né, a gente, geralmente quem trabalha no UBS conhece muito da comunidade, né? Sabe os costumes, sabe quem são as pessoas que estão ali, que estão passando por uma situação difícil. Essas pessoas vão até o dispositivo, ao serviço, falam um pouco dos seus problemas. Então, é nesse sentido que a gente precisa capacitar a nossa rede. A gente vem percebendo, do ano passado para cá, por exemplo, uma subnotificação das tentativas de suicídio, inclusive nos serviços da rede de saúde. Eu não sei se vocês sabem, mas essa notificação ela é compulsória e ela deve ser feita em 24 horas. Então, não é só o dispositivo público de saúde. Qualquer um, se eu receber no meu consultório, se um médico, qualquer pessoa receber num lugar, uma pessoa que tenha
né, feito um ato, tenha tentado contra a própria vida, isso pode ser notificado. Aliás, isso deve ser notificado. E aí a gente tem uma dificuldade que é a subnotificação. Então, a gente, enquanto gestão em saúde, a gente trabalha com indicadores. Né? Para a gente poder programar as ações, né, qual é o bairro, qual é a faixa etária, a gente precisa de dados para isso. E a notificação é importante nesse sentido, né, de poder balizar as ações em saúde. Então, a gente, esse ano, teve uma queda significativa das notificações em campos. A gente tem esse balanço da vigilância epidemiológica, que trabalha com a gente nessa parceria em relação a essa questão da lesão autoprovocada. Né, e aí, paradoxalmente, um aumento dos casos que são conhecidos e notificados e veiculados pela mídia e dos serviços também, que recebem essas pessoas e estão dando acompanhamento. Então, assim, a gente vê que de 2017 para cá, essa procura, essa demanda aumentou nos serviços de saúde e as notificações estão diminuindo. E aí a gente vem trabalhando também nesse sentido de capacitar a rede para que faça essa notificação, para que não deixe passar, porque é um dado importante epidemiológico para a ação em saúde. Você falou um ponto interessante para nós que somos da imprensa, porque existe entre nós quase que um código secreto que ele não está em lugar nenhum, você não tem isso. Agora, até aqui em Campos, a Associação de Imprensa Campista colocou isso no papel, pedindo para não divulgar suicídio. Mas existe quase que uma consciência coletiva de não se divulgar suicídio. Isso vem muito da escola estadunidense, que foi um caso que aconteceu nos Estados Unidos. Agora não me recordo exatamente o caso qual foi, mas a gente estuda sobre isso. E de que você não divulga suicídio porque pode estimular a pessoa que está num momento de dificuldade, que possa levar essa causa, a não ser em casos de exceção, como figura pública, local público, porque aí o fato em si sobrepõe ao suicídio. Existe uma ética, né? Exatamente. A gente tem essa diferença do fato público. Entendi. Né? Vocês não podem falar e a gente tem que dizer que aconteceu, né? Então, a gente tem assim, pelo menos em dados e notificação. Por exemplo, a gente vai... O presidente da República, Getúlio Vargas, se suicidou, não tem jeito. A figura pública tem que noticiar e assim vai qualquer outra figura pública. Mas o cidadão comum que comete suicídio dentro de casa, a gente tem essa ética de não divulgar para não criar essa mobilização. Mas as redes sociais, engolindo a mídia tradicional, acaba se contrapondo a isso, né? Porque grupo de WhatsApp... Perde a barreira, né? Exatamente. Todo mundo compartilha fotos. Isso é lamentável, por sinal, né? Qual é o impacto disso na vida das pessoas? Eu acho que é grande. Eu acho que é grande você estar... Né, você sabe de um caso aí que aconteceu e aí imediatamente vídeos proliferam, né, pelos grupos de WhatsApp. Assim, eu acho lamentável que isso aconteça e acho que também isso é incontrolável, né? Assim, é uma questão, assim, como que a gente pode controlar isso hoje em dia? Eu acho que esse entendimento nosso enquanto jornalista, que é meio você pega isso por osmose, você passa para a redação, você aprende isso de uma forma... Ninguém chega para você e fala, você consegue entender que não pode cobrir suicídio. Eu acho que é bem pertinente. É pertinente? Acho que desperta mesmo interesse quem tiver em uma situação difícil, tiver mal, ver um outro caso de suicídio pode, digamos assim, todas as aspas possíveis, estimular porque outra pessoa o fez? Olha, é muito complicado, Arnaldo, assim, a gente generalizar, né? Eu tomo muito cuidado, enquanto psicóloga, para não ficar rotulando, patologizando e generalizando as situações, assim, como se tudo fosse uma questão de causa e efeito. Isso, para cada um, tem uma repercussão. Mas eu acho que a gente teve um fenômeno assim que um pouco deixou isso às claras, né? Que foi aquela questão da baleia azul. Né? Quando a gente assumiu essa gestão, eu sou servidora da rede municipal, né? Concursada, e assumi esse desafio de um cargo de gestão, que é o da saúde mental. E foi justo quando a gente estava entrando, assumindo em 2017 a coordenação da rede de saúde mental, com essa
avalanche desse fenômeno. E muito se falou de jovens e adolescentes que, pelas redes sociais e por ter acesso assim, a esses grupos de identidade, né, de pertencimento, o jovem ele busca isso, ele busca identificação, ele busca grupos que ele se identifique para se sentir ali acolhido no mundo e se situar num mundo, numa fase bem complicada da vida, que é a adolescência. E a gente viu isso acontecer, né? Né, publicidade disso, né, ter efeitos de fato concretos na vida de alguns jovens. E eu acho que, sim, por uma ética, eu acho que isso é bem pertinente, assim, que a gente não faça disso, que a mídia não faça disso uma grande especularização da tragédia. Mas, infelizmente, né, tem uma parte da mídia, principalmente a parte televisiva, que explora muito isso, explora muito o crime, explora muito essas tragédias da vida e fazem disso uma grande alavanca de audiência. Né? A gente vê isso nas emissoras de televisão. Teve a situação também. Não em todas, mas principalmente nas TVs abertas. Dos meninos lá da escola de Suzano, né? Em que aí começa, né? Foi por conta disso, foi por conta daquilo, foi fulano, foi ciclano, foi isso, assim. Eu acho que é um contexto. Você estava falando aí de alguma coisa que a gente estava até conversando essa semana lá na saúde mental, na coordenação, que sobre a questão dos policiais, né? E a gente eu fico muito preocupada com o reducionismo das questões, assim. As questões são muito complexas, então tem a ver com o sujeito e tem a ver com o contexto também, né? A gente tem que entender que o sistema hoje, se um policial ele entra na corporação, né, e ele vai lá para a rua, ele vai para o front, ele está submetido a um sistema que é muito perverso, porque ou ele mata ou ele morre. Assim, é isso que está colocado. E aí, eu acho que a gente não faz um questionamento de o quanto esse sistema é violento e adoecedor para o próprio policial. Então, não é que ele precisa ser atendido somente. Se a gente não pensar o sistema como também implicado nesse adoecimento, aí eu acho que a gente fica enxugando gelo, né? Porque, né, assim, a corporação, eu acho que precisa pensar, assim, que lugar é esse que coloca o profissional, né? Assim, nessa batalha toda, nessa guerra toda que a gente vê, onde você só produz mais violência. É um sistema adoecedor e é um sistema muito perverso e que está colocado para o policial. Então, eu acho que falar assim, do adoecimento do policial, do suicídio desses profissionais, sem questionar, né, a fundo o sistema violento em que eles são inseridos, e aí eu não estou falando só da violência que eles são convocados a atuar, né? Mas da violência ali, da corporação mesmo, né? Assim, do sistema. Pressão interna, por exemplo, nessa matéria que eu estava comentando aqui, que passou no Fantástico do último domingo, muitos policiais colocavam uma pressão interna, né? Porque alguns tinham medo de procurar um apoio psicológico, porque poderiam ser menosprezados dentro da própria corporação. Então, isso existe muito. É aquilo que a gente falava lá no começo, né? De você ter que mostrar que é bom em tudo. E para você ser bom, você tem que matar, né? Assim, ali tá implícito isso, né? Como diziam no crime organizado, na máfia, por exemplo, quando uma pessoa precisava de um psicólogo, eles primeiro chamavam os psicólogos de shrinks, em inglês, né? Shrink é para encolher, né? Aquele é o cara que encolhe a sua mente. Então isso era um sinal de fraqueza. Do lado do crime e do lado do combate ao crime é a mesma coisa. Né? Nós vimos isso em Nova York. Acho que falta um questionamento assim, de que sistema é esse, né? Que adoece, antes de tudo, o próprio profissional. Né? Assim, se a gente não repensar isso, se as instituições que produzem violência
não repensarem, assim, vira isso, vira barbárie, vira uma guerra em que né, ou você mata ou você morre, e aí é difícil você conseguir manter aí um mínimo de equilíbrio na vida. Porque assim, parece que a maioria não liga, né? Assim, mas eu acho que é o justo oposto. Acho que para a maioria dos profissionais que é convocado a atuar dessa forma, deve ser algo muito problemático. Não deve ser fácil. E aí eu acho que tem uma minoria que aparece que diz que isso é tranquilo, né? E, não, é o trabalho, é esse aí o trabalho. Não é esse o trabalho. Não deveria ser, não pelo deveria menos, ser né? o trabalho. Vamos, são 8h04. Faremos mais um intervalo, aí nós temos o último segmento de entrevista e a gente vai falar bastante, inclusive, como orientar a nossa população a procurar os serviços. Eu acho isso muito importante. Vamos a um pequeno intervalo, voltamos já com o Folha no Ar, primeira edição.